Então eu quero que essa animação ela vá para 0, né? E aí eu coloco assim, então ela vai vir numa posição rodando para a posição 0 do prato, né? Que é a posição que eu quero, que é aquela que a gente está visualizando ali. E aí eu vou fazer a opacidade vir para 1. Então basicamente é isso que eu quero. Olha lá o prato girando na tela. E ele não só girou, como também ele fez aquele efeito de opacidade. Então ele começou em 0 e foi girando, né, de 100 graus até 0. Então, isso que é bacana. Olha a simplicidade, olha que incrível que é a simplicidade para você fazer animações utilizando Mochi. Fala Dev, aqui é Rodrigo Gonçalves e nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma biblioteca que você pode utilizar em suas aplicações React Native para fazer animações. E essa biblioteca é a biblioteca Mochi e esse vídeo eu vou separar ele, dividir ele em 3 momentos. No primeiro momento eu vou trazer para você qual é a proposta por trás dessa biblioteca, né, a sua motivação. Seguindo, a gente vai criar na prática animações com a biblioteca Mochi e aí a gente vai para o terceiro e último momento, que é um encerramento e uma conclusão para a gente finalizar o nosso vídeo. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu já curto e que eu gosto dessa biblioteca é a proposta dela. Essa biblioteca, a biblioteca Mochi, ela tem foco na simplicidade. E eu gosto porque, geralmente, simplicidade está conectada com produtividade. Então, eu gosto. Quando você acessa a documentação da Mochi, você já vai esbarrar aqui no Get Started com essa frase aqui, que seria um escreva uma vez e anime qualquer lugar. Porque, como eu disse, né, essa biblioteca ela tem essa proposta e esse foco na simplicidade. Ela foi inspirada nas animações como são feitas no CSS. Aquele conceito de chaves, valores, naquela pegada bem declarativa. E ela é baseada na Reanimated V2, que inclusive tem um vídeo muito bom sobre Reanimated V2, que eu super recomendo que você assista no canal da Rocket City. Então eu super recomendo fortemente que você assista esse vídeo sobre Reanimated V2, que está no canal da Rocket City, beleza? Porque lá tá bem detalhado sobre essa biblioteca, que é uma biblioteca sensacional para fazer animações. E a Mochi é baseada nela, então por isso que eu super recomendo que você assista esse vídeo. A Mochi, ela executa as animações a 60 frames por segundo na thread nativa, ou seja, a gente tem animações bem fluídas acontecendo. Então, queria te trazer aí essa motivação, essa proposta da Mochi, né, para trazer essa clareza, porque quando a gente entende a motivação, é bem legal, porque as coisas fazem sentido, né, do porquê ela é utilizada de tal forma ou de tal maneira. Então, eu já vou dar aqui, ó, checar aqui, que a gente já passou por aqui, e agora eu quero então trazer para você na prática a utilização da Mochi, beleza? Então, para isso, a gente vai começar, claro, falando um pouco da estrutura de um projeto. Eu trouxe aqui, para a gente focar bastante na animação em si e não na criação da tela, um projeto. Eu fiz um projetinho bem simples, que é um app de uma tela só. Vou abrir ele aqui, ó. Então eu fiz esse app, chamei ele de Cook Food, tipo, super simplesinho, uma tela só. Porque é legal a gente fazer animações e já aplicando essas animações em cenários reais, né? Beleza, é legal aprender animações, mas onde eu posso usar essas animações, por exemplo, em aplicações reais? Então, por isso que eu já criei essa tela e trouxe aqui essa tela para que a gente possa partir dela e animar essa interface, tá bom? Esse projeto está disponível para você. Você pode acessar a descrição do vídeo e acessar aqui, se você vai encontrar na descrição do vídeo, o link desse repositório, que é onde esse projeto está disponível para você, tá bom? Então é só acessar esse repositório, fazer o download ou o git clone do repositório para poder acompanhar aqui a nossa experimentação dessa biblioteca da Mochi, tá bom? Essa tela aqui, né, eu vou até abrir aqui o código para te mostrar um pouco da estrutura desse projeto. Eu nem me preocupei tanto com arquitetura de pastas, sabe, de projeto, eu nem tive tanta essa preocupação nesse momento. Eu me preocupei mais com a questão didática mesmo. Então aqui dentro da screen só tem details, que é essa tela, e aqui a gente tem uma separaçãozinha de estilos e aqui o próprio arquivo
da interface em si, e aqui eu tenho separado em componentes. Um componente header, toggle, plate, footer, tá? Como eu disse, eu não me preocupei tanto com a arquitetura, por mais que ficou organizado, mas eu me preocupei mais em não ter tudo em um único arquivo, para não ficar aquele arquivo com um monte de código e, consequentemente, isso pode gerar alguma distração no momento que a gente estiver animando alguma parte específica. Por isso, eu optei por separar aqui em componentes o button, o footer, o header, né, e por aí vai, tá bom? Então, por isso que eu optei por separar em componentes, mais pensando pela questão didática mesmo, tá bom? Então esse é um projeto que foi feito utilizando Expo. Sim, o Expo tem suporte tanto por Reanimate V2 quanto por Mote, consequentemente, né? Que é baseado no Reanimate V2. Então por isso eu criei um projeto utilizando o Expo, tá? O projeto tá em execução aqui e a gente vai usar essa interface para animar ela utilizando o Mote, tá bom? Então já também trouxe para você a estrutura aqui do projeto. E agora vamos para a parte de instalação e configuração, que é bem tranquila. Então, primeira coisa, vamos seguir, lógico, a documentação. A gente vai vir aqui na parte de instalação. E aqui na parte de instalação, como eu já disse, né? Antes da gente instalar a Mote, é importante a gente fazer a instalação aqui, ó, da Reanimate V2, porque ela é requerida, tá vendo, ó? Mote, ela requer a instalação do Reanimate V2. E aqui a gente tem, né, a documentação aqui, ó, caso a gente esteja utilizando o Expo, que é o nosso caso. Então é só clicar aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, em Expo Instruction, e ele já vai me lançar aqui, me levar para documentação aqui do Reanimated com o Expo, tá bom? Então aqui a gente vai ter, ó, a instalação, eu vou copiar essa linha, que é Expo Install React Native Reanimated V2, ou V2 só Reanimated, né? E agora eu vou abrir aqui o terminal, deixa eu abrir aqui uma nova abinha, ó. E agora eu vou instalar primeiro o Reanimated, eu aguardo a instalação ser concluída. Vou voltar para cá enquanto isso, porque a próxima etapa, depois de fazer a instalação do Reanimated, a gente precisa incluir lá no nosso babel.config o plugin do Reanimated. Então eu vou copiar aqui, enquanto a instalação já terminou, inclusive. Agora eu vou vir aqui no babel.config e vou adicionar aqui o plugin. Tranquilo? Então adicionei o plugin. E agora sim, eu posso fechar aqui, posso fechar aqui também. E agora sim eu volto aqui pro Mote. Você pode usar o npm, eu vou usar o yarn e eu vou fazer agora a instalação do Mote em si. Dou Enter. Tranquilo? Só esperar ele terminar a instalação aqui do Mote. E aí, basicamente, é isso que a gente precisa fazer. Então, instalamos o Reanimate, incluímos o plugin do Reanimate lá no nosso Babel Config e fizemos a instalação do Mote. Então, 3 etapas para a gente conseguir utilizar essa lib para fazer animações. Como eu fiz configuração no meu babel.config, que é eu mudei, né? Eu editei o babel.config, que é um arquivo de configuração, é importante a gente reiniciar a aplicação. Eu tô com ela executando aqui, ó, eu vou parar ela e vou executar ela de novo, para que a minha aplicação agora recarregue com essas configurações. Ele já até identificou aqui, ó, que o meu projeto foi desconectado. Aí eu posso fechar isso. Opa, eu só faço um reload aqui, ó. E agora ele vai executar. Eu vou até deixar já o celular fixo aqui. E agora a gente aguarda e beleza. Deixa eu botar ele bem aqui em cima e aqui, que aí não fica... Pronto, agora sim. Melhorou. Então, beleza. Então tá ali a nossa aplicação. Posso fechar aqui o terminal e a gente pode focar, então, na nossa aplicação em si. Maravilha. Então, instalação no Mote, ok. Próxima etapa agora, eu quero mostrar para você uma comparação de uma animação feita utilizando o Reanimated puramente e animação utilizando o Mote. Aí eu vou fazer uma animação bem simples, tá? Vai partir da animação mais simples possível. Mas eu quero te mostrar que, de fato, o criador da biblioteca Mote conseguiu o que ele queria. Simplicidade. Baseada na Reanimated, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar animando aquele cabeçalho ali, ó. Então aqui, ó, vamos vir aqui no header, index. E aqui, dentro desse header, né, é o componente que tá aparecendo ali, eu quero fazer uma animação mais simples, que é, na hora que o app for carregado, eu quero que ele não apareça de uma vez, mas eu quero que ele comece com uma opacidade em 0 e que essa opacidade vá de 0 até 1, né, porque 0 é o 0% e 1 equivale ao 100%. Ou seja,
Eu quero que aquele cabeçalho ele entre na tela de uma forma gradual, né? Essa é a palavra, gradual. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer então aqui nesse header é importar. Vou importar aqui primeiro de dentro do React Native Reanimated. Vou começar importando o Use Shared Value, tá bom? Nota que por enquanto eu não tô usando a mode, tá bom? Eu vou te trazer só uma animação simples pra gente fazer essa pequena comparaçãozinha. Então, Use Shared Value, que é basicamente para eu conseguir compartilhar, tá? Estado para minha animação, né? Igual a gente tem o Use State, a gente consegue compartilhar estado com a nossa aplicação. O Use Shared Value, ele é para compartilhar específico para as nossas animações, tá bom? E eu vou criar aqui um opacity usando aqui o Use Shared Value e vou falar que ele começa como 0, tá bom? Eu também vou importar aqui o Use Animated Style, que eu consigo criar aqui um objeto, digamos, que vai ter as propriedades para eu utilizar na minha animação. Por isso que eu vou usar o Use Animated Style. Vou copiar ele aqui, vou criar aqui um Animated Style, que é igual ao meu Use Animated Style. E aí ela é uma função que espera aqui um retorno, e esse retorno é de um objeto que tem essas propriedades. No caso, eu vou criar aqui um opacity, e vou falar que meu opacity ele começa com o value, tá? Começa não, vai ter, né, como conteúdo o que tiver ali no Use Shared Value, que eu usei aqui no meu opacity. Basicamente é isso. Tranquilo? Só que agora, o que acontece? Eu preciso passar esse Animated Style aqui pra minha view aqui, né? Eu não consigo animar diretamente essa view aqui, né? Pra gente animar essa view, a gente pode importar aqui, ó, além do Use Shared Value e do Use Animated, por default, o Animated, uma vírgula aqui, e aí eu pego o Animated aqui, e aí eu vou usar aqui, ó, não uma view direta, mas um Animated.view. Ou seja, eu vou usar agora uma view animada para lidar com as animações. E agora eu vou passar aqui um vetor de estilos, porque além de passar esse style aqui, né, .container, que tá dentro desse arquivo de estilo aqui, tá? Além de passar esse estilo, eu também vou passar aqui o meu animated style, que é esse meu estilo com propriedades que vão ser dinâmicas de acordo com o meu estado de animação, tá lá no meu Use Shared Value. E vou salvar, tá bom? Eu vou atualizar aqui meu app. Nota, ó, nem precisei atualizar, na verdade. Ele já até sumiu o cabeçalho. Ó, vai carregar ali e você vai notar que o cabeçalho já sumiu. Ele nem tá lá mais, tá vendo? Porque agora a opacidade é 0 e ela nunca muda, essa opacidade, né? Por isso, vamos fazer ela mudar. E eu vou pegar aqui o Use Effect. E aqui embaixo eu vou usar o Use Effect. Ok? Vou usar aqui o Use Effect. E agora eu vou mudar então esse valor, tá? Então eu quero mudar o valor de 0 para 1. Para que eu tenha animação acontecendo, né? Opacidade de 0 a 1 de uma forma gradual. Eu vou pegar o opacity.value, porque é esse valor que eu quero mudar de 0 para 1. Só que eu não quero mudar ele de uma forma abrupta, né? De uma forma grosseira, digamos assim. Por isso, eu vou importar aqui do Reanimated o with time. Eu vou usar aqui o with time. E aqui embaixo eu vou usar ele, ó, o with time, tá bom? E aqui o with time eu digo o seguinte, bom, para que valor eu quero levar, né? Para que valor eu quero atribuir? É pro 1. Esse é o novo valor que eu quero. E eu posso passar aqui um objeto para dizer para ele algumas propriedades. Nesse caso, o que me interessa é que eu quero uma duração aqui de 300 milissegundos, por exemplo, para eu ter essa animação acontecendo de uma forma gradual. E agora eu vou salvar, e quando eu salvo aqui, ó, a aplicação, tá vendo que ele foi bem devagarzinho, ó? Eu vou atualizar o app para a gente visualizar essa animação acontecendo de novo. E nota que agora vai entrar em tela o cabeçalho aos poucos na opacidade, né? Fica observando, ó. Tá vendo? Foi bem rápido. Eu vou pôr, na verdade, 3.000 milissegundos, para ficar 3 segundos, para ficar uma animação, porque tá indo muito rápido, para ficar uma animação mais lenta, tá? De propósito, pra gente visualizar mesmo a animação rolando, ó. Então agora eu aumentei para 3.000 milissegundos. Agora nota lá o cabeçalho, ó. Ele vai entrar aos poucos na opacidade. Ó, tá vendo, ó? Bem suave. Ele demorou 3 milissegundos de 0 até 1. É isso.
tá? Como eu disse, o foco aqui não vai ser a Reanimated, mas eu quis trazer esse exemplo para você, só refrescar aí a tua memória, ou caso você não conheça ou nunca tenha visto uma animação com Reanimated, basicamente é isso. A gente pegou aqui do Reanimate o Use Shared Variable para compartilhar um estado com a nossa animação, o Use Animate Style para criar um estilo dinâmico, né, baseado no nosso estado animado, o With Timing para a gente definir uma duração, né, dessa transição de um valor que é 0 até 1, que é o valor que a gente pediu para que essa animação fosse, né? E aí, como a gente está mudando o valor da opacidade, que é um Shared Value, então isso reflete essa animação num comportamento visual, né, do componente sendo animado, tá bom? Eu trouxe para você essa animação bem simples, claro, com o Animated, porque agora eu vou te mostrar o quão simples é fazer a mesma coisa utilizando o Mote. Então vamos lá. Agora para fazer a mesma animação, utilizando o Mote, eu vou usar o Footer, tá? Por isso que eu deixei separadinho em componentes, pra gente fazer cada animação num componente diferente, tá? Então vamos lá. Vamos vir aqui, ó, na parte do Footer. E agora no Footer a gente vai utilizar Mote. Então primeira coisa, a gente vai importar aqui, eu vou fazer a importação aqui, ó. A gente vai importar do Mote uma Mote View. Primeira diferença, né? Lá a gente importava o Animated, colocava animated.view, né? Aqui, uma view animada, a gente acessa ela com Mote View. E aí eu vou transformar essa view comum numa Moted View. Então eu só substituir. É isso. E agora, eu quero fazer esse mesmo efeito. Eu quero que uma opacidade parta do valor 0 e vá para o valor 1 em uma duração, né? Um time de 3.000 milissegundos. E aí, lembra que eu te falei que uma das, né, inspirações, né, para fazer a Mote do criador foi se basear no como as animações são feitas no caso na web com o CSS, numa pegada bem declarativa. Lembra que eu falei disso? E a gente vai ver exatamente isso acontecendo aqui. Então, para eu fazer essa animação, eu simplesmente coloco ela aqui dentro. Eu declaro ela aqui dentro do componente que eu quero animar. Então, eu quero animar essa Mote View. Então, eu quero que uma opacidade parta do valor 0. Então, eu coloco from, que é o ponto de partida. E aqui eu simplesmente vou colocar, ó, opacity 0. Ou seja, eu quero que ela parta de uma opacidade 0. E eu quero que ela seja animada. Olha só, aí eu coloco uma outra propriedade, animate. Eu quero que ela seja animada para 1. Ou seja, ela vai sair de 0 e vai ser animada para 1. E eu quero definir como que vai dar a dinâmica, né? Como que vai acontecer essa dinâmica de transação. Então eu coloco uma outra propriedade de transition. E aqui simplesmente eu coloco a duração. E aí eu tenho os times, né? Então eu posso escolher decay spring time. No caso eu quero aqui o time. E aqui eu quero uma duração de 3.000 milissegundos. Só uma observação. Esse time aqui, na verdade o type é o como vai acontecer a dinâmica, né? Como que vai fluir a animação. Eu até deixei aqui você tem essas três opções, né? Você tem time, spring e decay. Eu até deixei um gifzinho aqui, ó, só pra ilustração mesmo. Aqui. Tá vendo? Essa primeira aqui é o de time. Então, tá vendo? Ela desce linear. Essa daqui é a animação de decay. E essa daqui é a de spring, tá vendo? Ó? Ela tem uma desaceleração. Na verdade, essa daqui é time, spring e decay. Isso. Essa que é a ordem. Então, time, tá vendo? A timing, ela é linear na animação. Depois a gente tem a de spring. Ela parece uma molinha no final, né? Ela faz um bounce ali, um efeito de mola no final. E essa daqui que é a decay, que ela vai decaindo, ela vai desacelerando a animação. Então, eu só trouxe esse gifzinho só para te ilustrar, né, essa dinâmica ali deixa eu atualizar aqui, né? Porque eu tinha recarregado o app. Então, essa dinâmica. Então, beleza. Vamos testar agora? Eu vou salvar e vou atualizar. Vamos ver agora. Então, agora o header, ele vai entrar numa opacidade e o footer também, ó. Vamos acompanhar. Os dois entrando com uma opacidade de 0 até 100. Vamos observar principalmente o footer agora aqui, né? Que é essa parte de baixo. Olha lá. Olha isso. Funcionou. A animação tá rolando. Só que olha só agora
o quão sensacional isso é. Vou tirar o celular do foco, porque eu vou dividir a tela, e agora desse lado eu vou deixar a animação que a gente fez com o header. Olha isso. Então aqui é a animação que a gente fez com o header. A animação que a gente fez com o header, a gente teve que fazer aqui a importação de algumas coisas, como o Use Shared Value, o Use Animated Style e o With Time. Além do Animated, é claro, para usar aqui uma view animada. E a gente teve que criar um estado, usando o Use Shared Value para armazenar, então esse valor que a gente quer compartilhar. Criamos um objeto, aqui, né, que tem o nosso style, que é baseado numa animação. A gente usou o Use Effect, então, para dizer aí essa dinâmica, né? Ah, beleza, então para que valor essa animação tem que ir, definindo uma duração, né? No caso, a gente pediu para o nosso opacity.value e para o valor 1, que é o nosso 100% de opacidade, em uma duração de 3.000 milissegundos. Agora, olha, usando o Mote, simplesmente com a Mote, a gente importou a Multiview, veio aqui e simplesmente declarou como que a gente quer que essa animação acontecesse. Então a gente falou assim, olha, o ponto de partida dela é 0, eu quero que ela seja animada para 1 na opacidade, e eu quero que a dinâmica dela de transição seja um time, né? Então é uma animação linear, e eu quero que tenha uma duração de 3.000 milissegundos. E é isso. Então, olha só essa simplicidade para fazer animações utilizando a Mote. Então, é sensacional. Então, com certeza, o criador da biblioteca conseguiu chegar nessa proposta de, claro, baseado na Animated V2, ter uma animação, conseguir fazer animações simples, né, dessa pegada declarativa. Então, maravilha, agora que você já sabe, né, já viu essa diferença e a gente fez a prova, digamos assim, de que de fato a Mote, né, ela traz essa simplicidade pra gente lidar com animações. Então agora a gente vai criar a nossa primeira animação com Mote, beleza? E aí eu vou começar animando aqui essa imagem aqui, que é a imagem do prato ali em si. Então vamos lá, vamos voltar aqui pro código, deixa eu deixar o celular de volta no topo, e agora vamos vir aqui, ó, no nosso plate. Isso é um componente bem simples, que é uma imagem em si, né? É simplesmente uma imagem. E aqui eu vou começar importando, então, do Mote. A gente vai importar o Mote Image. Sim, né? Nós temos aqui o Mote Image, que é específico para animar imagens. E eu vou substituir esse image comum, essa imagem comum, pelo Mote Image. Vou salvar. O resultado vai continuar sendo o mesmo, isso não vai influenciar, continua sendo uma imagem, porém, agora nós podemos animar essa imagem. Então, como eu não estou usando mais essa importação, eu vou tirar ela daqui, beleza? Então vamos lá, a gente já tem o nosso style, o estilo que está definindo o tamanho dessa imagem, o source dela, o resize mode. Então aqui embaixo eu posso agora, independente aí da ordem, mas eu vou criar agora as nossas animações. Então eu vou declarar aqui qual que é o meu ponto de partida da minha animação. E eu vou definir aqui uma rotação, um rotate. E aqui eu vou falar de 100, que vai ser a minha rotação, tá? E aí a gente segue esse padrãozinho aqui, né? Para lidar com rotações, tá bom? E eu também vou colocar uma opacidade de 0. Então basicamente vai ser isso. Ou seja, a minha imagem ela vai partir de uma rotação de 100 graus e com uma opacidade de 0. E eu quero que ela venha como se fosse girando, né, digamos assim, rodando assim ela tem uma entrada, né, faça uma animação de entrada como se o prato estivesse rodando, né, na tela, e é o que vai acontecer. E agora eu vou colocar como que eu quero essa animação. Então eu quero que essa animação ela vá para 0, né, e aí eu coloco assim, então ela vai vir numa posição rodando para a posição 0 do prato, né, que é a posição que eu quero, que é aquela que a gente está visualizando ali. E aí eu vou fazer a opacidade vir para 1. Então, basicamente, é isso que eu quero. E aí, para ficar mais interessante ainda, a gente pode aplicar aqui uma transação. E aí, para essa transação aqui, né, as configurações de transação, eu vou colocar um time como sendo aqui um type, né, time. E eu também vou colocar uma duração. Só que agora eu vou colocar uma duração de 2.000 milissegundos, tá? Vou pôr uma duração de 2.000 milissegundos. Só pra gente visualizar legal. Vou salvar. Claro que ainda não mostrou essa animação, tá bom? Então a gente precisa atualizar o app. Tem algumas animações que você vai perceber que você precisa recarregar o app. Então eu vou recarregar ele pra gente ver o prato entrando em tela com essa animação. Vamos só aguardar.
E aí, olha só que bacana, na hora que o app for carregado, olha lá o prato girando na tela. E ele não só girou, como também ele fez aquele efeito de opacidade. Então ele começou em 0 e foi girando, né, de 100 graus até 0. Então, isso que é bacana. Olha a simplicidade, olha que incrível que é a simplicidade para você fazer animações utilizando Mote. Vamos explorar ainda mais algumas coisas que a gente tem aqui. Por exemplo, você pode definir uma repetição. Por exemplo, eu quero que isso repita 3 vezes. Eu vou salvar e eu vou recarregar o app. E olha só o que vai acontecer. Acontece aqui o seguinte, ó. Fica observando, ó. Eu coloquei uma repetição de 3, olha lá. Vou deixar a minha fotinha aqui. Câmera em si. Para ele carregar. Ó. Rodou uma vez, rodou 2 vezes, rodou 3 vezes e parou. Só que você percebe, né, que ele... Olha o movimento que ele faz. Eu vou tirar a opacidade. Vou deixar a opacidade comentada. E eu vou até mostrar um hackzinho. Quando eu não quero recarregar o app, eu posso fazer isso daqui também, ó. Tipo, eu comento. Ops. Eu posso colocar aqui um comentário qualquer. Salvo. E aí eu tiro o comentário, salvo de novo. E, na verdade, eu preciso tirar, né? Tá no mesmo, mas aí vai dar erro. Ah, deixa assim mesmo, né? Bom, deixa eu recarregar aqui, ó. Mais fácil. Vou recarregar o app. Nota o seguinte, eu quero que você observe agora a direção da animação, né? Eu quero que você preste bastante atenção como que vai ser essa direção. Deixa eu fechar. Quando ele acontece isso, realmente eu abro de novo. Eu quero que você observe a rotação do prato, quer ver, ó? Carregando. Então, ó, nota o seguinte, ó. Ele vai girar, ó. Ó, ele vai girar. Nota bem na direção da rotação. Para a animação começar. Ó, rodou de assim. Nota que ele volta, tá vendo, ó? E vai voltar de novo, ó. Então é como se ele estivesse fazendo assim, né? Porque a gente colocou ele para repetir. Por que acontece isso, né? Porque imagina, ele tá aqui, a gente pediu para ele vir para cá. E aí a gente pediu para ele rodar de novo. Então ele tá voltando para a posição 0. Tem uma outra propriedade aqui, uma outra propriedade da transição, aliás, que a gente pode colocar, que ela é chamada de repeat reverse. Ó, repeat reverse. E basicamente ela recebe um valor booleano. Se eu colocar falso, o que acontece? Ele vai fazer o contrário disso, ó. Eu vou salvar. Ó, eu vou recarregar o app só pra gente visualizar a animação. Com repeat reverse. Pra ele carregar aqui. Ó, tá vendo? Ó, ele girou. E agora, o que ele faz? Tá vendo que ele tá dando um tranquinho? Ó, ele dá um tranquinho. Por quê? Porque ele volta pra posição 0. Então, quando você tá com o reverse, marcado, o padrão é true. Quando você coloca repeat reverse como false, ele volta pra posição 0. Por isso que ele dá aquele tranquinho ali, né? Agora, quando ele não tá com a posição, com essa propriedade habilitada, né? Ele não é que ele volta pra posição 0, ele faz isso, ó. Por exemplo, bom, ele estava na posição 100, aí ele foi pra posição 0, na primeira repetição. Na segunda repetição, ele estava na posição 100, aí ele vai... É como se ele voltasse, né, pra 0, né? Então, por isso que ele dá aquele efeito e fica fazendo assim com o prato, né? Ó, vamos mais uma vez só pra gente visualizar, ó. A repetição acontecendo. Ó, deixa eu recarregar o app. Ó, eu deixei agora como... Eu vou até aumentar aqui pra 5, pra gente ver mais vezes essa animação. Então, basicamente é isso. Quando tá falso aqui, ó, ele vai dar um tranco. Tá vendo que ele dá um tranco, ó? Ó, ele dá um tranco. Porque ele reinicia, acho que é a forma mais objetiva de falar a função do repeat reverse. Ele reinicia, como se ele reiniciasse a animação, tá bom? Mas eu não vou usar ele, porque eu quero esse efeitinho mesmo do prato indo e voltando, né? Dessa sensação de ir e voltar, que a gente consegue colocando só o repeat aqui. Tranquilo? Então a gente já viu isso. Outra coisa também que você pode utilizar em algumas animações, pode falar, ele vai e volta, tá vendo? Ó? Fica indo e voltando até as 5 repetições que eu defini. Pode ser também que você tenha animações que você quer definir um número de repetições, como é esse caso, mas também que você queira definir, por exemplo, não só o número de repetições, mas que ele fica repetindo sem parar, né? Um looping. Então você pode trocar esse repeat aqui por um looping. Se eu deixar aqui o looping e colocar, lógico, aqui como true, ele vai ficar repetindo essa animação sem parar. Recarregar o app. E ele vai ficar repetindo essa animação
sem fim, tá? Então o looping é caso você queira que essa animação fique repetindo, ó. Vai ficar rodando, ó. Vai ficar ali eternamente, tá bom? Então, claro que eu não vou deixar essa animação aqui em looping. O legal aqui do prato mesmo é deixar simplesmente ela entrando em tela com esse efeitinho de entrada com opacidade que eu vou descomentar aqui. Tranquilo? Então, massa, recarregar só para ver que tá funcionando ainda. Ou seja, olha como é simples, né? Reforçando, como é simples criar animações utilizando o Mote. Ó, entrou o prato com opacidade, fez aquela rotaçãozinha, é o que a gente quer. Então, te mostrei agora como fazer, né, animações aí, a primeira animação aqui utilizando o Mote. Agora, todas esses outros tópicos, que é quadro de animações, Animate Press, repetição com looping, repetição em looping, também já te mostrei, na verdade, né? E, ok, variantes. Então, essa daqui eu já te mostrei. Todas essas aqui, ó, quadro de animações, Animate Press, Persable do React Native e variantes, eu vou te mostrar agora, explorando a animação aqui desse nosso toggle. Então, por isso, a gente pode fechar aqui. E agora a gente vai focar aqui no nosso componente de toggle, tá? Ó, por isso que eu fui separando em componentes, até pra gente ter essa organização, né? E não se perder nos arquivos. Bom, vamos lá. Então, ok. O que a gente vai fazer com esse toggle? A grande sacada que a gente vai fazer aqui é deixar ele fechado, tá bom? A gente vai deixar ele, o estado inicial dele vai ser fechado. Então aqui, ó, a gente vai vir nos estilos, e aqui tem um estilo aqui, que é aqui, ó, container, e ele tá com uma altura de 170 por padrão, tá bom? E aquele togglezinho, ele tem as calorias e ele tem, né, digamos, o peso ali em gramas do prato em si, tá? Todas as informações são todas fictícias, tá? Então, nada que é real de preço, informação, nada. Então, eu vou começar tirando esse número 1. Eu vou deixar ele com 70, tanto de altura quanto de largura. E vou salvar, tá? Então, a ideia aqui é começar com aquele toggle ali fechado. Tranquilo? E também, a gente vai mudar o íconezinho dele. Ao invés de ficar aquele xizinho ali, eu vou mudar para tag. E vou salvar. Então, vai ser aquele íconezinho ali. Qual que é a animação que a gente vai fazer agora? Digamos que, claro que vamos supor, super hipotético, que ela não é uma informação que eu quero que fique aberta de cara, mas eu quero deixar ela lá. Uma informação complementar. Se a pessoa, o cliente, né, quem tá ali no app, tiver interesse de saber mais detalhes, eu quero fazer uma animação de quê, tá? E tudo experimental aqui. Quando o usuário pressionar ali, quando o usuário pressionar o dedo, vai abrir esse toggle com essas informações adicionais. Quando o usuário tirar o dedo, fecha. Eu quero fazer isso usando o Mote para fazer essa animação. Então, o usuário vai clicar ali e segurar. E aí eu quero fazer desta forma para te mostrar um elemento, um componente que tem no React Native, que é o Persable, que é sensacional também para fazer isso. Então a gente clicou, beleza, clicamos, segurou. Enquanto a pessoa está segurando, vai ficar aberto a toggle. Quando a pessoa tirou o dedo, a toggle vai fechar, tá bom? Então essa é a animação que a gente vai alcançar aqui. E a gente vai fazer isso, claro, utilizando o Mote, e eu quero que aquele íconezinho também mude. Aí ele vira o botãozinho ele vira o íconezinho de fechar, e a gente quer fazer um efeito de rotação nele, para fazer um lance de entrada e de saída desses ícones, para não ficar esses ícones entrando de uma forma, entra e sai de uma forma muito brusca, mas a gente fazer isso utilizando animações com o Mote. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar, claro, o Mote. Então já vou importar aqui, ó, de dentro do Mote. Vamos começar importando, claro, uma Multiview. Beleza? Vou começar importando aqui uma Multiview. E aí essa Multiview, a gente vai começar aqui envolvendo, né, o nosso toggle por ela. Porque como isso daqui, a gente quer animar isso, né? Então, ó, eu vou trocar essa view simples por uma Multiview, tá bom? Então, recapitulando, ó, essa view aqui vai virar uma Multiview, porque eu quero aplicar aqui um estilo. Quero fazer aqui e aplicar um estilo. O primeiro estilo que eu quero aplicar aqui, a primeira animação, na verdade, né? A primeira animação que eu quero aplicar aqui é a animação de abrir e de fechar. Essa é a primeira coisa que eu quero alcançar aqui. E no Mote, existem as variantes, que com as variantes a gente consegue, basicamente, definir objetos com propriedade
pra gente utilizar nas animações. Igual a gente tem no Reanimated V2. Lembra que aqui, por exemplo, pra gente fazer a animação do header, a gente usou o Use Animated Style para poder criar um objeto com características, né, com propriedades para utilizar na animação? Com o Mote, a gente tem esse conceito de variantes para criar, né, objetos e a gente pode utilizar eles também nas nossas animações. Então eu vou te mostrar agora como que você pode fazer a utilização disso. Então eu vou vir aqui no Mote e também vou importar o Use Animated State, tá bom? Vou copiar aqui e logo aqui embaixo eu vou criar, olha só, um info. Eu vou chamar ele de toggle, na verdade, né? Vamos chamar ele de toggle animation state. Tranquilo? E vou colocar que é igual ao use animated state e aqui eu coloco o objeto simples assim. O legal é que aqui a gente pode personalizar e criar esse objeto para atender aquilo que a gente precisa. O meu toggle, eu tenho 2 estados. Isso que é bem legal, porque a gente consegue criar esse objeto baseado nos estados que a gente precisa. O meu toggle, ele tem 2 estados. Fechado, aberto. Então eu vou criar esses 2 estados aqui, ó. Então eu vou ter um estado de closed, que é fechado, e eu vou ter um outro estado de aberto, que é open. Saca só o que a gente vai fazer aqui. Que legal que é, ó. Então eu tenho 2 estados, um closed e um open. E o que é sensacional é que eu posso criar agora, olha isso, eu posso criar agora as propriedades que cada estado vai ter para ser utilizada na animação. No caso de quando estiver fechado, eu quero que a altura seja de 70. E quando ele estiver aberto, eu quero que a altura seja de 170. Então, a gente vai animar a altura dele baseado no estado, se ele está fechado ou se ele está aberto. Olha isso. Olha que sensacional que é isso. E agora, aqui para o nosso Multiview, além de eu passar para ele esse estilo do próprio container, por isso que eu vou quebrar aqui para ficar separadinho em linha, eu também posso passar aqui para ele um estado. E aí eu posso passar para ele como estado o nosso toggle que a gente acabou de criar, animation state, tá bom? Então aqui ele também vai seguir esse estado, olha só, ele vai seguir esse estado baseado a altura, né, baseado no estado. Bom, tá fechado 70, tá aberto 170 de altura. Isso é sensacional. Beleza. Então, isso que a gente acabou de fazer aqui é criar esses variantes aqui, né, que é esse objeto para a gente definir, né, os estados e as propriedades de estilo que a gente vai ter de acordo com cada estado dentro do nosso Use Animate State. Agora a gente precisa usar ele, porque a gente criou esse estado, beleza, a gente definiu aqui, né, para o nosso Multiview quem é que vai usar, né, no caso essa Multiview que vai usar esse nosso estado, mas a gente não tá usando ele de fato, né, fazendo ele de fato funcionar. E olha que legal, eu vou criar duas funções aqui, eu vou criar separado para ficar bem organizado. Uma função eu vou chamar ela de handle open toggle, simplesmente, tá? E eu vou duplicar essa função aqui, porque aí eu tenho uma outra. Na verdade, deixa eu fazer primeiro, né, aqui, depois eu duplico, porque a lógica vai ser bem parecida. O que eu vou fazer aqui, ó? Quando essa função for chamada, eu vou pegar o meu toggle animated state, ponto, transition to, para open. Olha só, quando eu abro aspas aqui, ele já identifica, né, porque o Mote, e aqui vai uma outra observação bem legal, o Mote, ele é totalmente integrado com o TypeScript, então ele fez uma inferência de tipagem no nosso estado animado, e ele conseguiu identificar que lá dentro a gente tem 2 propriedades, closed e open, fechado e aberto. Sensacional, né? Então, muito legal. E o que eu tô fazendo basicamente aqui? Eu tô mudando qual que é a ideia? Quando o usuário clicar, ou melhor, né? A gente não vai fazer com um clique, mas quando o usuário pressionar o botão, eu quero chamar esse handle open toggle e vai mudar, vai levar, né, a nossa animação para uma outra transição, que é de fechado, né? Que é, na verdade, o do open vai ser aqui de aberto, né? Open, na verdade. Né? De aberto. Então, quando essa função for chamada, eu quero abrir o toggle. Eu quero levar a minha animação, fazer essa transição. Se ela estiver fechada, ela vai para aberto. Eu vou duplicar isso, porque aqui a gente vai ter o close toggle. E aí eu simplesmente vou levar a minha animação para fechado. Olha isso, né?
Então, beleza. Criamos nossas funções aí de abrir e fechar o nosso toggle. Eu tô criando separado só para ficar mais organizadinho o código, tá bom? E agora, como eu disse para você, a gente não vai usar um botão simplesmente. A gente poderia usar um button, um touchable opacity, né? Enfim, o que você preferir. Mas eu quero te mostrar novidades, coisa que não é tão comum de você ver por aí nas aplicações. Mas é legal. É um componente que eu gosto bastante do React Native, que é o Presable, tá? Que é esse componente que eu vou te mostrar aqui agora. Claro, caso você não conheça, é um componente a mais aí que você aprende. Caso você conheça, sensacional, bora usar. Então eu vou vir aqui e vou usar agora o Presable. Esse componente aqui, ó, ele tem até na documentação do próprio React Native, ele tem uma imagem que é bem legal, uma ilustração, olha só. Então, você consegue com ele capturar, tipo, duração, né, enquanto o usuário tá pressionando ali o botão, se o usuário soltou do botão. Então, é um componente muito legal que dá pra gente explorar bastante, não só com animações, tá bom? Por isso que eu quis trazer ele aqui pra você aprender e, caso não conheça, conhecer esse componente também. Então, eu vou lá, vou pegar o Presable e eu vou colocar ele por volta, aqui do ícone. Faz sentido ele ficar por volta do ícone, ok? Ele tem, como qualquer outro botão aqui no Native, o OnPress. Ó, eu tenho um OnPress. E aí eu vou até fazer o seguinte pra te mostrar, ó. Vou fazer um console log aqui, maroto, do clicou, tá? Só pra você ver, vou abrir o terminal e olha só, né? Se eu vier aqui e clicar nele, ó, cliquei, ó, mensagem, clicou, né? Como qualquer outro botão tem no Native, que é o OnPress. Mas a grande sacada do Presable, que eu não vou usar o OnPress, eu vou usar aqui, ó, ele tem duas propriedades que eu curto bastante, que é o OnPressIn, pra gente chegar naquela animação. Eu vou colocar aqui, ó, um console log só pra gente visualizar, ó, que eu vou chamar ele de Pressionou, o botão, e o OnPressOut. E aqui eu vou colocar como sendo soltou o botão. Um console log, tá? Só para você visualizar este lance. Tá vendo, ó? Isso que eu acho bacana desse botão. Vou abrir o terminal. Por enquanto só tá o clique, ó. Cliquei nele, ó. Quando eu clico nele, ó, deixa eu só salvar aqui, né, ó. Ó, cliquei nele. Eita. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu atualizar até o app em si, melhor. Esperar ele carregar. E aí a ideia é, quando eu clicar, né, segurar o botão, aparecer essa mensagem, soltar, ó. Cliquei nele, ó. Olha lá, pressionou o botão, tá vendo lá embaixo? Ó, eu tô segurando aqui. Ai, soltei. Não deu certo. Ó, não deu certo assim, deu tentar o mouse. Ó, vou clicar. Ai, ó, tô segurando o mouse aqui. Ah, nem deu tempo, soltou. Mas enfim, ó, cliquei, ó. Cliquei, segurei, ó, vou soltar, soltei. Cliquei, ó, eu tô com... Ah, agora eu consegui, ó. Ó, meu dedo aqui tá no mouse, eu vou soltar. Ah, nem deu. Ah, agora soltou, Enfim, né? Clicou, segurou, soltou. E é esse o que a gente quer aqui. Maravilha. Então, beleza. Quando o usuário pressionar, né, chamar o OnPressIn do Presable, eu não quero dar esse console log de abrir o botão. Eu quero chamar o handle open toggle. E quando o usuário soltar, eu quero chamar o handle close toggle. E é isso que eu quero para ser feliz aqui com esse app. Então vamos lá, eu vou clicar nele, ó, e segurar, olha lá, ele abriu, soltei, olha que legal, cliquei, olha que massa, com tão pouco, olha que incrível essa animação, com tão pouco e simples assim. Então isso que eu gosto do Mote, a simplicidade para criar animações, isso é muito massa. Então, ó, se eu clicar, ó, segurei, ele vai aparecer, e ele faz isso, né, com essa transição que é bem legal, faz um bouncezinho ali, soltei, ó, voltou. Segurei, aí ele aparece os detalhes, soltei, ele voltou. Mas vai ser legal se a gente... Vamos incrementar um pouquinho mais, né? E fazer como se fosse... Na hora que o usuário abrir o toggle, apareceu o xizinho, mas fazer um efeitinho do xizinho entrando. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui esse meu ícone, eu vou copiar ele e eu vou duplicar ele. Vou criar dois. Esse daqui vai ser o X. Que é aquele botãozinho de fechar. Vai ficar aparecendo ali os dois, tá vendo? Só que aí a ideia é ou aparecer um ou aparecer o outro.
Pra gente saber qual o que vai ter que ficar visível, se vai ser o de abrir ou de fechar, a gente pode criar um estado. Eu vou criar um estado. Vou importar aqui, ó, um use state. E aqui eu vou importar, já importei o use state, na verdade, eu vou criar aqui, ó, um const toggle is open e um set toggle is open. Eu vou colocar aqui que ele começa como sendo falso. Maravilha? Então, começa aqui como falso. E agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui no set toggle, eu vou colocar aqui, ó, tá? Que quando o usuário abrir o toggle, né, der um handle, chamar o handle open toggle, então vai ser true, ele tá aberto, e aqui vai ser falso. Beleza. E agora esse toggle is open, né, para saber se o toggle tá aberto ou não, eu vou usar ele aqui, ó. Então eu vou envolver isso daqui por chaves. E aí eu vou fazer essa pergunta. Bom, se o toggle tá aberto, então vai aparecer, na verdade, o xzinho primeiro, né? Então o primeiro é esse. E aí depois vai aparecer esse daqui, caso o toggle estiver fechado. Tá? Vou salvar. Então vai aparecer lá, ó. Se eu clicar, olha, aparece o X, soltei, aparece a etiquetinha. Cliquei, aparece o X, soltei, aparece a etiquetinha. Mas a gente não quer que esses ícones apareçam, né, de uma forma tão grosseira assim, né, seca, digamos, né. A gente quer que essa animação ela apareça de uma forma mais suave. Então vamos começar animando, por exemplo, aqui o do xizinho. Então, primeira coisa que eu vou fazer é, por volta, eu vou colocar o multiview. Eu quero fazer essa animação. Vou colocar aqui o multiview, deixa eu só identar aqui. E aqui eu vou animar da seguinte forma, from. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu quero uma rotação. Eu quero que a minha animação comece com uma rotação em 0 graus, com uma opacidade de 0. É isso. E eu quero animar. Eu quero que na minha animação, eu quero que ela vá para uma rotação em 90 graus. E eu quero aqui que a opacidade dela seja de 1. Eu vou já definir aqui a transição. Eu quero que essa transição ela seja um type como sendo um time, para ter essa transição linear. E eu quero basicamente... só isso, já tá bom. Pronto. Aqui é 2 pontos e não igual. Ó. Vou salvar e beleza. Se eu abrir ali, ó, olha lá, nota que o xizinho rodou, tá vendo, ó? Ó, abri ele, ó, tá vendo? O xizinho, ó, ele faz aquele efeito de dar uma rodadinha. Então, isso que é bacana, ó. Cliquei, ó, ele faz aquela rotaçãozinha. Mas também vamos animar o da tag, pra tag, quando a tag entrar, né? E agora, pra fazer o da tag, eu vou te mostrar uma outra coisinha aqui, que é a quadro de animações. Você tem no Mode também bastante flexibilidade para você personalizar as etapas da animação, digamos assim. Então eu vou fazer isso aqui, por exemplo, com aqui o de tag. Eu vou envolver também por um multiview. Também vou envolver aqui com o multiview. E agora eu vou começar criando aqui qual que é o ponto de partida da minha animação. E aqui eu vou mexer na escala, tá? Para te mostrar mais propriedades de animação. Né? Então eu quero que comece com uma escala em 0. Também uma opacidade em 0. Eu quero fazer com a etiqueta, eu não quero que ela roda. Eu quero que ela faça aquele efeito de entrar na tela, né? No zoomzinho assim, que vai ser legal. E agora, olha que bacana. Eu vou manipular aqui a minha animação. E eu posso pegar na escala, e olha que bacana, posso passar um vetor. Deixa eu subir um pouco aqui. Eu posso passar aqui um vetor. E nesse vetor, eu posso passar aqui as etapas da minha animação. Por exemplo, ó, no primeiro momento, a minha escala ela vai de 0 e eu quero que a minha escala vá até um determinado valor. Então, primeira coisa que eu quero que quando ela esteja, por exemplo, no 0, eu quero que o type dela seja de sprint. Olha isso. Agora, eu quero que quando ela estiver, por exemplo, em 1.1, eu quero que o time dela seja de sprint também. Ou melhor, vou até trocar aqui, ó. Aqui vai ser um time. Aqui vai ser time, aqui vai ser sprint. Ou seja, ó, eu quero que ela, do zero, ela vai ter um type time, né, uma transição linear. Aí eu quero que ela vá para 1.1. Ela vai ficar um pouco maior do que o tamanho original dela em um sprint.
E aí eu quero que ela volte pro tamanho original dela, que eu quero que a escala dela seja de 1, e eu quero que o tipo dela seja de timing de novo. O que eu tô fazendo? Animando os quadros, eu tô personalizando cada quadro que eu quero. Então isso que é bacana, você pode fazer aqui com o Mote também. E vou salvar. Então, olha lá, eu vou clicar, ó, e aí, ó, tá vendo ela entrando, ó, eu vou clicar no xizinho, ó, só soltar. Só que tá vendo aqui o que tá acontecendo, né? Tá rolando um conflito ali na animação. Ó, quando eu clico, primeiro, o xizinho não tá funcionando mais, ele não tá rotacionando mais, e quando eu solto, aí ele volta a etiqueta, né? Aí tá vendo que agora a etiqueta, ela tá fazendo essa animação, que é, ela tá indo de uma escala de 0 até uma escala de 1.1, depois volta pra 1, né? Seguindo essas dinâmicas de transição de animação que a gente definiu. Beleza, inclusive, eu vou colocar aqui a opacidade dela em 1 também, pra nossa animação rolar. Nesse caso, eu nem vou colocar transition, eu vou deixar o padrão, tá? Nem preciso pôr aqui um transition e tal. Vou deixar o próprio padrão. Nota, ó, que quando eu salvo aqui, ó, a etiqueta, ó, tá vendo? Ó, eu tô só dando um Ctrl S de salvar, ó. Tá vendo a animação da etiqueta, ó? A etiqueta, ela tá entrando. Eu posso até colocar aqui só pra gente visualizar, ó. Por enquanto, transition. Na verdade, não tem essa vírgula aqui. Transition. Ó, eu vou colocar aqui, só pra gente visualizar, um looping como sendo true, tá? Só pra gente visualizar, tá vendo, ó? A animação lá, ó. Deixa eu atualizar ela aqui. O app em si. Mas ela já tá fazendo essa animação de entrada, né? De saltar na tela a etiqueta. Mas você deve ter notado que a gente perdeu a animaçãozinha do X, tá vendo? Ela tá entrando e saindo, ó. Olha lá, tá meio loucona. Deixa eu tirar esse looping aqui e voltar pra como ela era. Tá vendo, ó? Então, beleza, ela tá fazendo um salto lá. Mas, ó, quando eu clico, o X, ó, o X, ele perdeu a animação, tá vendo, ó? Ó, o Xzinho perdeu a animação e não tá legal. Por que isso tá acontecendo? Porque ele meio que tá se perdendo nas entradas e saídas de animações. E aí, por isso, que agora a gente vai pro nosso último tópico aqui, que é o Animate Presence, tá? Esse Animated Presence, ele é sensacional, tá? Do Mote, que basicamente ele permite animar, né? Lidar com a animação do componente antes que ele seja desmontado. Então, olha só que massa. A gente pode vir aqui. E aqui, ó, eu vou pegar dentro do Mote e pegar o Animated Presence, tá? Eu vou copiar ele e vou envolver aqui, ó, o nosso Persable. Pode ser aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, só essa parte aqui do próprio Xzinho, que é o que acabou perdendo a animação ali, e vou envolver ele aqui pelo Animated Presence, salvar e beleza. Maravilha, agora vamos testar para ver se vai rolar essa animação, ó. Se eu clicar no botãozinho, nota que o Xzinho voltou a funcionar e soltei agora, volta agora a etiqueta sincronizadinho. Olha que sensacional isso. Olha só. Quando eu clico, funcionou o toggle, o Xzinho rotacionou. Quando eu soltar, o toggle vai subir. Eu tô com... Ai, deixa eu não soltar o dedo, ó. Cadê? Ó. Ah, não deu certo. Vamos lá, cliquei de novo. Pronto. Nosso mouse é muito sensível, ó. Tô com o dedo pressionado. Soltei o dedo. Pronto, voltou o toggle. Então, qual que é a grande sacada aqui, ó? O toguinho abre, o X rotacionou. Quando eu soltar ele, o toggle vai fechar, o X sai e entra a etiqueta com a animação de novo, ó. Soltei, a etiqueta volta, então, pra cena. Então, esse é o Animate Presence, tá? Inclusive, você tem também uma propriedade aqui, que você tem o Exit Before, né, para poder lidar com essa animação, enfim. Você tem algumas propriedades aqui, ó, que você pode, né, ter, por exemplo, deixa eu acessar aqui. Deixa eu entrar nela aqui, ó. Tá vendo? Você tem algumas opções aqui para lidar com a saída da animação, quando, por exemplo, uma função de quando a animação terminar, né, de quando, enfim. Você pode, nossa, tem muitas possibilidades aqui. É claro que animação é um assunto muito legal, que eu curto bastante, e que depende muito também da criatividade, porque você tem infinitas possibilidades, né? Claro que eu te trouxe um exemplo, alguns exemplos de aplicação dessas animações numa interface que você poderia e pode fazer com o Mote, mas claro que
meu, isso é só um pouquinho de tantas outras coisas que são possíveis de serem feitas. E é claro que aqui nesse vídeo eu queria trazer para você esse primeiro contato com o Mote, trazer esse overview da biblioteca em si, que é incrível. E como eu disse, né, essa pegada de simplicidade, né, de poder criar animações nessa pegada nessa pegada mais declarativa é sensacional. Então essa é a Mote, então muito massa. Deixa eu voltar aqui pro meu roteirinho. Então a gente passou aí pelos principais tópicos aí, né, da Mote. Ela tem uma documentação bem tranquila, que você pode vir aqui, você tem vários exemplos, né, tipo um Hello World, o Animate Present que eu acabei de mostrar, manipular a altura, né, loopings, enfim. Então você tem várias opções para explorar, mas como eu disse para você, eu super recomendo que você assista também ao vídeo que está disponível no canal da Rocket sobre o Reanimated, tá bom? Então eu super recomendo que você assista esse vídeo também, porque você vai ver que vai brilhar, né? E até porque a Mote é baseada nela, né? Então, é isso. Trouxe pra você aí essa biblioteca que eu curto bastante. Então, espero que você tenha curtido, tá bom? A Mote. E essa animação que a gente fez. Como eu disse, né? Animações vai muito também da criatividade. Tem pessoas que eu falo, caramba, tipo, olha algumas animações, cara, que louco, que ideia legal, olha só que massa. Então, a animação é uma coisa que é muito, muito legal. Então, não deixa de colocar os seus comentários aqui nesse vídeo. Deixa aqui, por favor, deixa nos comentários sugestões para próximos vídeos, né? O que você quer saber, conhecer sobre React Native. Então, deixa aqui nos comentários sugestões para próximos vídeos sobre React Native aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a comunidade, enfim. Espero que esse vídeo seja muito, muito útil. E, claro, se inscreva aí no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Rocket, por dentro dos próximos vídeos também. Não só de React Native, mas de todas as outras tecnologias que a Rocket compartilha aqui no canal. Beleza? Então, espero que você tenha curtido essa biblioteca, tanto quanto eu, que é a Mote. E, claro, a gente se vê aí num próximo vídeo para trocar uma ideia e falar mais sobre React Native. Forte abraço e até mais.